Depois de ser salvo pelo Superboy no episódio anterior, nós vemos como Jason Todd está desmoronando por dentro. Da mesma forma que alguém parece estar sabotando a equipe. Será que Dick Grayson vai conseguir recuperar a sua própria sanidade e ajudar os Titãs a tempo? Shazukara! O 7º episódio de Titãs é intitulado Bruce Wayne e começa com a equipe tentando encontrar uma maneira de evitar a intoxicação por kryptonita no corpo do Connor. Como eu comentei na análise do episódio anterior, eu achei que ia ser o Bruce Wayne que ia salvar a vida do Connor de alguma maneira, já que a gente imagina que nesse universo o Batman tem os recursos necessários para impedir uma intoxicação por kryptonita. Provavelmente o próprio Cavaleiro das Trevas já tenha tido contato com kryptonita e talvez até já salvou a vida do Superman depois dele ter sido exposto à pedra. E esse papo até começa a rolar e a gente fica, então vai ser isso mesmo. Mas a gente percebe como o Dick Grayson tá relutante em ir atrás do Batman e a gente não entende muito bem o porquê. É quando ele é confrontado pelo herói na sala dos uniformes e nós logo percebemos que essa é uma espécie de personificação da consciência do Dick Grayson na forma do Batman, que agora começa a se manifestar depois dos eventos traumatizantes dos últimos episódios. Então a gente vê como Dick Grayson simplesmente quebrou. Ele se culpa pelo fim da primeira formação dos Titãs, ele é o responsável pelos novos Titãs, então ele se vê muito responsável pelo que aconteceu com o Jason. É claro, o Jason também tem muito da culpa, afinal de contas ele foi atrás do Dr. Luz por conta própria, mas o Dick sabia da personalidade do Robin, ele sabia como ele ia se comportar, e ainda assim ele escolheu deixar os novos Titãs de fora, ele foi deixando os personagens de lado. Eu vou comentar mais pra frente como parece que a Rachel e o Garfield estão sendo deixados de lado nessa segunda temporada, e muito disso se dá justamente pelas escolhas do Dick. Ele tá querendo carregar tudo sozinho, a gente percebe como ele não quer compartilhar as responsabilidades, ele não quer compartilhar o fardo do que aconteceu com a primeira formação dos Titãs, nem mesmo com os antigos membros do grupo, nem mesmo com os novos membros, então ele tá tentando carregar tudo sozinho, o que consequentemente faz com que ele fique meio louco. Então a presença do Bruce Wayne ali com a personificação da consciência do Dick Grayson é o ponto máximo que o estresse dele chegou. Até aquele momento ele conseguiu segurar essa barra, até aquele momento ele tava levando só aquelas coisas na cabeça dele, putz, será que eu sou um bom líder? Eu tenho que mostrar força pros novos Titãs, eu tenho que ser um bom líder pra eles, eu tenho que fazer o que eu não consegui fazer na formação anterior, então era uma responsabilidade que ele mesmo depositava nas próprias costas, só que agora acabou explodindo. Ao ponto em que não só ele passa a ter essas alucinações, e essas alucinações incomodam de um jeito que ele chega a gritar com o Batman, chega a gritar com o Bruce Wayne enquanto tá conversando com outras pessoas, mas que ele chega muito perto de cruzar a linha entre a vida e a morte mais uma vez. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no episódio em que o Trigon corrompe a alma do Dick com aquela alucinação. A diferença é que agora tudo isso estava acontecendo na vida real. E eu achei engraçado que mesmo esse Bruce Wayne sendo uma personificação da consciência do Dick, ainda assim ele carrega os valores do Batman de não matar. Então no momento em que o Dick pega a arma ali, ele fala, não, nada de armas, a gente não carrega armas. Quando ele atira na banheira ali também, o Batman fala, e aí, você mata esse cara, depois você mata o Exterminador, e depois quem mais você vai matar pra continuar mantendo esse segredo em segurança? Então eu acho interessante eles reforçarem essa ideia de que o Batman não mata, mas a gente vê como os ajudantes dele ficam ali sob tanta pressão que eles quase cruzam essa linha por conta própria. Mas enquanto o Dick tava lá na sua jornada pessoal pra encontrar o Exterminador e evitar que esse segredo ressurja, as coisas ficam ainda mais interessantes na Torre dos Titãs, principalmente pela chegada da Eve e do Krypto. Aliás, mano, melhor cena do episódio inteiro, a Doutora Eve resgatando o Krypto, até porque depois do episódio anterior, quando a gente viu a Mercy Graves deixando ele lá naquela coleira de kryptonita, todo mundo ficou revoltado, salvem o Krypto! E foi isso que aconteceu quando a Doutora Eve usou um espelho pra refletir a visão de calor que ela já tinha visto o Krypto usar no episódio anterior, quando ela tava lá vigiando do lado de fora da casa do Lionel Luthor, e depois eles simplesmente saíram voando por uma janela. Isso foi sensacional. Com certeza foi o momento mais quadrinhos de toda a série dos Titãs. E assim o Krypto segue o rastro do Connor até a Torre dos Titãs, onde a Eve mais uma vez nos direciona para um dos melhores momentos do episódio, quando ela diz que a única forma do clone do Superman se recuperar é chegando perto do Sol. Cara, eu confesso que quando ela falou isso, eu imaginei que a Estelar ia sair voando com o corpo do Connor e levar ele para perto do Sol, onde ele ia conseguir se regenerar.
Mas ainda assim foi incrível ver a Corey basicamente se tornando uma estrela e sendo envolvida pela aura da Ravenna para não destruir tudo ao seu redor. Eu gostei muito desse momento, acho que a Corey foi uma das melhores coisas da primeira temporada e ela tá ficando ainda melhor nessa segunda. E pelo menos eles lembraram da Rachel, né? Como eu falei, tanto ela quanto o Mutano parecem um pouco esquecidos nessa temporada. Eu até consigo entender porque na primeira a gente viu essa formação dos novos titãs, eles sendo basicamente recrutados, enquanto aqui na segunda a gente tá vendo a formação antiga tendo que superar os seus traumas para aí sim a gente ver a verdadeira nova formação dos titãs. Então eu entendo porque eles estão sendo deixados de lado agora, mas é chato, porque são personagens muito queridos, são personagens muito carismáticos, que evoluíram muito ao longo da primeira, da segunda temporada e que a gente quer ver mais deles em ação. Mas espero que depois desse começo que tá sendo um pouco mais travado, porque a gente tá desenvolvendo os personagens, não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que ele é tipo lento, porque a gente tá evoluindo muitos personagens de uma vez, então eu espero que a partir de agora a gente tenha mais e mais desses personagens que a gente já conhece. Que é basicamente o que tá acontecendo com o Jason. A gente vê como ele sim tá tendo bastante destaque nessa temporada, e ainda mais agora que ele voltou desse trauma, ele quase morreu, ele fica revivendo esse momento de quase morte o tempo todo, e no momento em que ele espera que os titãs abracem ele, que eles vão entender esse trauma, que eles vão ajudar ele a passar por esse momento difícil, os titãs na verdade ficam contra ele, porque eles acreditam que é justamente o Jason que tá fazendo essas pegadinhas de mau gosto com todos os outros membros dos titãs. Eu vou falar pra vocês que quando essas cenas começaram a acontecer, quando a gente viu ali a garrafa de bebida nas coisas do Hank, a foto nas coisas da Dawn, a garrafa do refrigerante nas coisas da Donna, eu até pensei que pudesse ser alguma manifestação maligna da aura da Ravenna, talvez o Trigon se manifestando ali mais uma vez. E depois, é claro que também passou pela minha cabeça que podia ser a Rose infiltrada ali como uma agente do Exterminador, plantando essas coisas pra deixar os titãs confusos e dividir eles por dentro. Mas é quando o Dick descobre que tudo isso não passa de um plano do Exterminador que queria afastar ele da Torre dos Titãs pra justamente atacar o grupo por dentro. Eu ainda não sei se eu confio na Rose, mesmo tendo aquele momento lá em que ela fica meio dividida, em que ela tem todo aquele trauma sendo revivido por causa da morte do irmão, eu ainda não sei se eu confio na Rose, e eu sei que isso é o caminho mais óbvio, porque é claro, eles vão colocar a filha do Exterminador ali e ela vai trair os titãs, é um caminho bem óbvio, mas será que o Exterminador realmente trabalhou sozinho nisso? Ele ia se infiltrar na Torre dos Titãs sozinho, ele ia fazer tudo isso sozinho, ele ia pintar as cruzes lá no quarto da Ravenna todo, será que ele não contou com nenhuma ajuda? Bem, pode até ser porque o Slade é fodão mesmo, e é justamente por isso que o Dick volta correndo pra Torre dos Titãs, onde ele chega antes que uma tragédia ainda maior aconteça. E é no topo da torre, com o Jason prestes a pôr fim à própria vida, que o Dick admite o seu segredo, manda o Batman embora, manda o Bruce Wayne embora ali, faz com que a sua consciência negativa que influencia o tempo todo nele desapareça, admitindo o que a gente até já esperava. Ele foi o responsável pela morte do filho do Exterminador. Foi o Dick quem assassinou o Jericho. Eita, que agora as coisas complicaram. Eu acho que aqui a gente tem, na verdade, duas possibilidades. A primeira, que é a mais sombria, é que o Dick realmente assassinou o Jericho como uma forma de se vingar do Exterminador. Ah, você assassinou o Aqualad? Beleza, a gente mata o seu filho pra te atingir. É uma alternativa sombria e que eu acho mais complicada de acontecer. O que eu acho que realmente aconteceu é que o Dick acabou envolvendo o Jericho com os titãs e com isso o Exterminador interveio e o Jericho acabou morrendo. E por isso o Dick se considera culpado pela morte do Jericho. Mas não quer dizer necessariamente que ele foi lá e ativamente assassinou o rapaz. Bom, pelo menos isso é o que eu acho. Pode ser que tenha sido exatamente isso mesmo. Isso abre mais um leque de possibilidades de como esse segredo vai impactar os titãs. Primeiro, será que o Dick e o Jason vão abrir esse segredo para todos os outros titãs? Será que isso talvez se torne uma ponte, algo que aproxime ainda mais os dois Robins? Tipo, a gente sabe esse segredo, eu contei isso pra você, isso vai ser uma coisa nossa que a gente vai guardar, ou eles vão abrir isso pra todos os titãs e contar o que realmente aconteceu? Acho que vai ser essa segunda alternativa, porque eu acredito que esse vai ser o momento de transformação do Dick, do Robin, pro Asa Noturna. Vai fechar essa
transformação, ele precisa dessa evolução, ele precisa dessa cura, ele precisa superar esse momento pra de fato abandonar essa antiga identidade dele e se tornar algo novo. Então eu acredito que ele só vai assumir a identidade de Asa Noturna no momento em que ele realmente deixar o passado pra trás. Só que com isso, a Rose vai ficar sabendo o que aconteceu e ela vai ficar sabendo que esse tempo todo ela está embaixo do teto das pessoas responsáveis pela morte do irmão dela, que é justamente o que colocou ela nessa nova jornada de perseguição ao pai. E aí, será que com isso ela vai pirar de vez, querer se vingar dos titãs também e passar pro lado do Exterminador, se tornando a devastadora de uma vez por todas? Pode ser que isso aconteça também, eu não sei, eu só sei que esse episódio, por mais que a gente não tenha tido assim tantos momentos de ação, tantos momentos coreografados, foi um episódio que eu gostei bastante porque eu senti que a história deu muitos saltos de evolução. E como eu falei, eu senti que ela tava evoluindo esses personagens lentamente, tava fazendo com que a gente se importasse com cada um deles, mas eu sinto que agora que a gente chegou nesse ponto, a gente deve ter ainda realmente mais um episódio pra esclarecer o que realmente aconteceu e a partir dali acho que o ritmo vai fluir muito mais naturalmente, porque todas as explicações, tudo que precisava ser preparado de pano de fundo já foi preparado. Então agora a história pode seguir adiante propriamente dita. Quero muito ver o Connor em ação novamente, acho que ele traz uma luz muito interessante, porque ele é um personagem mais leve, ele é um personagem mais inocente, mais ingênuo, e acho que isso vai dar um equilíbrio muito legal nos Titãs. Acho que ele realmente vai ser uma grande adição para a equipe, e até mesmo pro Jason, né, como a gente já comentou no episódio anterior, parecia que eles estabeleceram uma relação muito rápida ali de amizade, e quero muito ver essa amizade sendo construída nos próximos episódios. Gostei mais do Bruce Wayne nesse episódio, não tinha gostado muito das outras aparições dele, mas nessa aqui ele realmente me convenceu como Bruce Wayne, talvez como Batman, a gente ainda tenha que ver ele em ação pra ver como vai funcionar, mas achei muito interessante a gente ver como o Robin coloca o Batman como uma figura tão importante na formação dele, que a própria personificação da consciência do Dick não é uma versão dele, mas o próprio Batman. Então achei muito legal a gente ver como o Batman é realmente tão importante na construção da figura do Robin. E temos que destacar, é claro, o Batusi, que é aquela dancinha que o Batman faz quando ele tá lá no clube burlesque, lá no meio do cabaré, que é uma referência direta à dancinha criada pelo Adam West na série do Batman dos anos 60. Logo no primeiro episódio ele já dança aquele Batusi ali que se tornou o movimento clássico do personagem. Essa cena me lembrou muito, inclusive, o humor de Patrulha do Destino. Eu achei bem legal, é um momento muito inesperado, é uma homenagem muito bacana, você não espera ela naquele momento, mas ela funcionou. Achei interessante como eles conseguiram casar esse humor que a gente espera ver muito mais em Patrulha do Destino, mas que funcionou aqui em Titãs, por mais que as propostas das séries sejam diferentes. Mas e agora? Será que é o Exterminador quem realmente tá lá na Torre dos Titãs? Será que tem alguém infiltrado ajudando ele e que pode nem mesmo ser a Rose? O que vocês acham? Comentem aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. E sendo envolvida pela aura da Ravena, ela e o Garfield estão sendo deixados um pouco de lado nessa boa, corta. Aliás, mano, melhor do episódio inteiro. Todo mundo só queria vendo... E foi isso que aconteceu pela aura da...